Oi galerinha, na aula de história de hoje nós vamos falar sobre os encontros e desencontros dos povos portugueses com os índios, que aí faz parte do processo de formação do Brasil. Professor, mas encontros e desencontros? Sim. A relação entre os portugueses e os índios daqui do Brasil, elas foram boas e foram ruins. E aí a gente vai na aula de hoje abordar o que é que foi bom no começo, que foram os encontros, né, que eles tiveram, e os desencontros, que são os desentendimentos que tiveram dos índios com os portugueses. Então vamos entender como foi a chegada dos portugueses até o Brasil. Naquela época não se sabia que existiam terras aqui, né? Havia uma suspeita de que haveriam terras, alguém tinha falado que possivelmente existiam terras por aqui. Então o rei manda vários navegantes, enviou vários navios para explorar esse mundo novo e tentar chegar na Índia, né, para fazer comércio. Só que eles usavam uma rota diferente. Nessa rota eles chegaram aqui no Brasil, nas Américas. E aí eles achavam que estavam na Índia. Por isso que chamaram esses povos que já estavam aqui de índios. Porque achavam que era a Índia, só que não era. Mas nosso foco não é isso. O nosso foco é a chegada dos portugueses e como foi que eles foram recebidos pelos índios. Que existiam muitos índios, muito mesmo. Existiam aqui mais de 1000 povos indígenas. Eu não estou falando de 1000 indígenas, não. Estou falando de 1000 povos, ou seja, era muito habitado por índios. Eles, quando viram os portugueses, foi um estranhamento muito grande, tanto dos portugueses quanto por eles. Na aula passada, vocês viram a carta de Pero Vaz de Caminha. E na carta de Pero Vaz de Caminha, ele fala sobre essa coisa estranha que são esses povos que andam nus, que tomam banho todos os dias, uma coisa diferente da realidade deles. E os índios acharam muito estranho aquele povo muito bem vestido, a cor da pele diferente, um cabelo cheio de coisas, e acharam aquilo tudo muito estranho. Muita gente acha que quando os portugueses chegaram foram mal recebidos pelos índios, mas não foi. Na verdade, eles gostaram de ver aquele pessoal diferente. E os portugueses, até então, estavam se dando bem com os índios. Os índios aqui, eu vou colocar aqui algumas imagens, eles moravam nesse tipo de casa, que eram as ocas. Essas ocas eram feitas de madeira e palmeiras secas, que aí fechavam, e essas ocas eram muito grandes. E dentro de cada uma morava toda uma família de índios. Moravam os avós, os pais, os filhos, todos eles moravam ali. E essas casas eram construídas em torno de um pátio, uma espécie de pátio, que era uma área aberta onde realizavam cerimônias, onde eles faziam as comidas quando voltavam das caçadas. Tudo era feito ali naquele pátio, né? Quando os portugueses chegaram, eles começaram a perceber coisas que os índios usavam. E aí eles viram o pau-brasil. Esse pau-brasil ele era muito importante para a indústria têxtil, para a indústria de roupas, porque deles extraíam o vermelho para tingir tecidos. E aí eram aqueles tecidos usados pelas mulheres mais ricas, então era muito valioso o pau-brasil. E aí eles fizeram acordos com os índios. Os índios se interessaram muito pelas ferramentas que os portugueses tinham, como pás, como enxadas, como espelhos, pentes, coisas que para os portugueses era muito supérfluo, era muito besta. Para os índios era muito, já que eles não tinham. E aí havia o escambo, que era os índios entregavam o pau-brasil, eles cortavam as árvores, são árvores, eu vou colocar aqui uma imagem do pau-brasil. Essas árvores eram cortadas pelos índios, levadas até os navios e os portugueses levavam para Portugal. Compravam por objetos muito de valores insignificantes e vendiam por muito dinheiro. Muito errado, né? Mas aí, o pau-brasil começou a despertar interesse de outros países. E havia muito conflito nesse território de quem ia explorar o pau-brasil. Muitos navios foram derrubados por conta de disputas, outros foram saqueados, e por aí vai. Na carta de Pero Vaz de Caminha, vocês também viram que eles observavam que os índios usavam nos seus adereços uma pedra muito brilhosa, e essa pedra era o ouro.
E aí começou a despertar o interesse também por outras coisas. Só que aí, também os portugueses aqui, depois que o pau-brasil começou a não ser mais rentável, a não vender tanto como vendiam antes, eles descobriram que era bom para plantar cana-de-açúcar. Porque a cana-de-açúcar fazia o açúcar e era vendido muito na Europa, já que era muito difícil ter açúcar. Não é como hoje. Hoje é muito fácil, você encontra açúcar de todo jeito. Mas antigamente, muito antigamente, na época da descoberta do Brasil, não. O açúcar era artigo de luxo, só os mais ricos usavam. Então era muito valioso. Até então, nós estamos nos encontros, ou seja, os portugueses e os índios eles se davam muito bem. A partir da cana-de-açúcar começam os desencontros. E é aí que acontece uma coisa muito ruim com os povos indígenas. Primeiro, os portugueses começaram a perceber que os índios poderiam ser uma mão de obra escrava. Ou seja, eles queriam que os índios trabalhassem de graça para eles, em condições muito ruins, e não recebessem nada em troca. Isso não era justo. Os índios, então, começaram a se rebelar e não aceitavam esse tipo de acordo, de trabalhar de graça, muito, sofrendo muito, a troco de nada. E aí começam os primeiros conflitos dos índios com os portugueses. Os portugueses adentravam as matas para tentar capturar os índios para transformar eles em escravos. E os índios, por sua vez, se protegiam usando as ferramentas que eles tinham, que era o arco e flecha e outras coisas usadas pela natureza. Só, gente, que os portugueses tinham armas de fogo, revólveres e tal. E isso era muito pior para os índios. E acabaram que dizimaram muitas aldeias indígenas. Não só isso. Quando os portugueses vieram, eles trouxeram doenças como varíola, como a gripe e outras doenças que eles eram acostumados lá para o território brasileiro. E os indígenas não tinham proteção contra aquelas doenças e acabaram morrendo. Hoje, vários historiadores dizem que os índios morreram mais de doenças trazidas pelos portugueses do que propriamente por armas de fogo. E aí, milhares e milhares e milhares de indígenas morreram, muitos mesmo. Tanto que hoje em dia a população indígena é muito pequena porque foram os que restaram dessa matança que houve, que foi se espalhando muito rápido. É como, por exemplo, hoje o coronavírus. Né? O coronavírus se espalha muito rápido. Naquela época, gripe, varíola e essas doenças, que hoje a gente já tem vacina, naquela época se espalhava muito pelos indígenas e acabou dizimando muita gente. E isso aí foram os desencontros dos portugueses com os indígenas. Tá? Depois, mais para frente, alguns deles ainda quiseram converter os indígenas, e aí é o assunto para as próximas aulas. Ok? Espero que vocês tenham entendido tudo. Na próxima aula eu explico mais detalhes de como se deu esse processo de criação do Brasil. E até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!